falando sobre isso, cara. O João Amoedo está falando sobre isso, já tuitou sobre isso e disse, inclusive, que o Partido Novo é um partido irrelevante que não precisava nem existir. Foi isso que o ex-presidente João Amoedo falou. Ex-presidente João Amoedo que perdeu o mandato do partido, perdeu a presidência do partido em um golpe que lhe deram e tomaram a presidência ali. E o Zema E que tá agora nesta o Zema pode situação. sofrer o mesmo tipo de golpe, tá? Então, pode sofrer, eu acho que tem grandes chances de sofrer, mas sinceramente eu não acho que ele vai ter coragem de botar a candidatura dele contra o partido. Será? O que você acha? Você Não, que é cara, mineiro. O Zema tá sofrendo aquilo que ele mereceu, porque ele é o cara, ele é talvez um dos políticos mais lisos, o que é tipicamente mineiro, que pode ser usado como elogio e também como um defeito. E ele é um dos caras mais hipócritas que tem na política nacional. Dos governadores, talvez ele seja o mais hipócrita. Porque ele é o cara que ficou o tempo todo se utilizando desse branding do Partido Novo, que é o partido que é honesto, que não tem escândalos de corrupção e piriri parará, enquanto ele passava um panaço pra tudo que envolvia a família Bolsonaro e ficava lá, né, cara, se esbaldando com as visualizações de seguidores que eram bolsonaristas, porque não existe ninguém que seja um militante do Zema, porque assim, é tipo ser um militante de um cadáver, sabe, de um bloco de tofu. Militante não do existem Novo? militantes Você já do conheceu Zema. algum militante do Novo, convicto da militância do Novo? Não, assim... Cara, é porque em Minas, como tem né? o Zema agregando, tem, mas cara, mas é bem fraco. Eu conheci já estudantes que eram caras liberais que entraram no SFL, o Students for Liberty, e aí parece que o SFL foi meio, não sei o que aconteceu, e aí essa galera que eu conheço hoje, eles estão todos no Novo. Claro. Mas ainda assim é bem pouco. E cara, o Zema, ele era esse cara que ele achava que ele ia ser eternamente um oportunista, que ia ficar ali farmando visualizações de bolsonaristas, que ia ser o segundo na fila, né, pros bolsonaristas. E aí, na primeira crítica que ele faz ao Flávio Bolsonaro na vida dele, ele foi lá e percebeu que não era bem assim. E aí ele começa a ir e voltar nas opiniões dele, né? Quando ele faz a crítica, ele começa a perder seguidores no Instagram, né? E daí dá aquele susto assim, e agora o que vai acontecer? Aí, 2 dias depois, o Zema vem e fala que não, na verdade é uma página virada o que aconteceu. E eu entendi, e aí não se fala mais nisso. Aí saiu... Ele dia meteu depois, essa da página virada? Meteu da página virada. Aí um dia depois, tá? O Zema vai lá e ele, óbvio, saiu a Atlas, né? Nesse meio tempo. Claro. E aí na Atlas o Zema ganhou 1 ponto, 2 pontos, sei lá. E aí por ter ganhado esses pontos, aí no dia seguinte ele vai lá e critica de novo, né? O Flávio Bolsonaro e volta a querer colocar as asinhas pra fora. Eu vou achar, me dá 10 segundos. Perfeito. Enquanto você vai lendo isso aí, você procura, eu vou ler a notícia do R7 pra falar pouco sobre a condição do Zema. Vamos lá. Joga aí na tela a notícia do R7, por favor. Operador? Só um minutinho. Por favor. Aí. Boa. Zema recebe ultimato novo sobre Flávio Bolsonaro. Reunião com correligionários aconteceu nesta terça-feira, segundo a apuração do R7 Planalto. Baixa aí. O governador... Não, baixa, calma aí. O ex-governador Romeu Zema recebeu um ultimato da cúpula do Novo. Ou muda de postura sobre o áudio de Flávio Bolsonaro para Daniel Vorcaro, ou não será candidato à presidência da República pelo partido. O que, assim, é uma ótima contraposição, porque o negócio é o seguinte: ou você não critica o seu adversário, ou você não será candidato. Que candidatura? É uma candidatura que você é proibido de criticar o seu adversário. Não, você não pode criticar o seu adversário. Você tem que se ater somente a falar bem dos seus adversários no seu campo ideológico. Não pode fazer nenhuma crítica. E aí talvez a gente permita, né, que você tenha essa candidatura. Você quer tanto, meu amigo. Vai lá, vai. Sai aí como candidato, faz alguma coisa. Prefere ser rabo de cavalo do que Cristo de galo, né? Ele não vai liderar nada nunca. Aqui, ó, Por favor, joga aí. Com os meus princípios e valores... E pra mim é uma página virada. Isso aqui foi um dia antes da Atlas, tá? Aí, Zema, você tem que se decidir se vai ser uma página virada ou se vai ser imperdoável, né? Mas qual foi o argumento, o núcleo do argumento dele? Nenhum, nunca teve. É assim, entendi, foi contra os meus valores, mas pra mim é uma página virada, porque o argumento estou perdendo seguidores desesperadamente, fiquei anos farmando uma base bolsonarista, achei que ia me dar bem, e descobriu que ele contra os não meus era valores, nem é uma rabo de página cavalo, virada. nem rabo de galo, nem... Não, isso é muito E o cara falou que era uma página virada. Não, só que aí, não satisfeito em ele ser esse passador de pano por anos,
e aí um dia ele vai lá e fala que é imperdoável, e no outro dia falar que era uma página virada, ele ainda flipou de novo, ele mudou de novo de posição, porque assim, é falar que quem olha, quem leva ele a sério é muito otário, sabe? É assim, é cuspir na cara de quem segue ele e falar, eu não me presto ao papel de fornecer pra vocês qualquer coerência, entendeu? Eu vou fazer o que me dá na telha e é isso. E agora tá se ferrando, e tem que se ferrar, cara, esse cara aí, agora os deputados do Novo, porque evidentemente eles sabem da cagada que o Zema tá fazendo, para as candidaturas deles regionais, eles começaram a falar, ou o Zema ou eu, o Jeffrey Chiquini, que é pré-candidato lá no Paraná. Eu vi, ele disse que não ia fazer ele publicou, falou, ou o Zema ou eu. Para E assim, não, e aí falaram pra ele, comentaram isso lá nesse post do Jeffrey Chiquini, se você achar aí, o operador, que é ele falando assim, ou Zema ou eu. Aí o primeiro comentário, o mais curtido lá, é falando assim, sai desse partido aí, é um antro de cobras e tal. Aí a resposta dele foi, não dá mais tempo. Tipo assim, ele nem defendeu o Novo. Ele falou, eu entendi, mas é porque não dá... Então, assim, eles não estão... Todo mundo sabe que o Novo é onde deputados que assim, a fila pra você estar no PL acabou, aí começa a fila do Novo. É o último lugar do PL, ele tem um pouquinho mais de relevância política via de regra do que o primeiro lugar na fila do Novo, entendeu? O cara que tá no Novo é que não conseguiu passar pro PL, com raras exceções, caras grandes do Novo, tipo o Marcel Van Hatten e tal, mas de resto, é isso, é o que sobrou e que não conseguiu entrar no PL. Quem hoje que mais manda no Novo é o próprio Zema? Eu não sei, essa notícia, ela fala que o conselho do partido que pode vetar o Zema é formado por diretores estaduais e por parlamentares eleitos. Bom, eu vou seguir a notícia. O pré-candidato se reuniu com parlamentares da legenda e presidentes estaduais nesta terça-feira. Vamos lá. Ouviu dos correligionários que os ataques podem prejudicá-los eleitoralmente. Abre aspas, a maior preocupação do Novo hoje é sobreviver, é superar a cláusula de barreira. Essa postura pode atrapalhar o desempenho do partido na disputa por cadeiras na Câmara, disse uma fonte da legenda. A pré-candidatura de Zema era vista até então menos como uma aposta de vitória para presidente da República e mais como uma forma de dar visibilidade para o Novo e ajudar na votação do partido para postos no Congresso. A avaliação é que as críticas dele a Flávio não são bem vistas pelo eleitor do Novo. Tem mais coisa aí? Vai descendo, vai descendo. Para correligionário, Zema está mal assessorado. Uma fonte pontua que ele não precisava defender Flávio. Bastava apenas jogar parado, se calar sobre o assunto. Na reunião, correligionários deixaram claro que caso ele não mude postura, não terá a legenda para presidente. Quem decide sobre a candidatura ou não do partido à presidência, segundo o estatuto, são os parlamentares e presidentes estaduais. Esse é o ponto. São parlamentares e presidentes estaduais, e obviamente eles são os parlamentares que querem se eleger, querem furar a cláusula de barreira. O presidente estadual depende do parlamentar daquele estado, no final das contas. Entendi. Então, no final, depende dos caras que hoje são deputados federais. É isso. Você sabe quais são a lista dos parlamentares eleitos do Partido não Novo? Me lembro. Puxa aí, operador, se você puder, a lista dos parlamentares eleitos do Partido Novo. Eu sei que tem alguns, né? Tem o Van Hatten é um deles. O Van Hatten hoje é o maior nome do Novo, né? Eu acho que sim, eu só consigo lembrar dele. Eu sei. Se tem outro que é um cara maior do que ele, tá fazendo um mau trabalho. Mano. Nossa. Não, e alguém falou ali, vão expulsar o maior cara do partido, que é o Zema, mas... Adriana Ventura, é verdade. Tem a Adriana Ventura, aqui de São Paulo. Gente, o Zema não consegue eleger deputado federal em Minas, tá? Não existe deputado federal pelo Novo em Minas. Ele não consegue Não tem não tem. Tinham 2 em 18, em 22 não entrou nenhum. Nossa! Mas como porque assim? ele não transfere voto. Ele pega o voto transferido do Bolsonaro. Ele não tem militância... Aqui, ó, você tá aí com os parlamentares. Passa aí. Vê se eu tô falando bobagem. Foram 2 do Novo em Minas em 18. Olha aí, são só esses? São quantos? Não tem, né? Só 5? Passa pra próxima página Marques, aí. Santa Catarina. Vê se na página 2 vai ter. Não tem. Não tem. Não tem. Olha só, em 18, o Novo elegeu, salvo engano, foram 8 deputados federais e 2 em Minas, tá? 2. E aí, olha só, em 22, tendo um governador eleito pelo Novo, eles caíram de 8 para 5. E sem nenhum em Minas. Então, assim, ele não conseguiu eleger um deputado federal em Minas. Ele não transfere voto. Daí o centro da crise, obviamente. Ele é um cara que falaram nenhum pra mim. Pra esse Zé Ruela que ele um dia seria presidente e ele acreditou. E aí ele tá nessa. Agora ele tá batendo com a cara na realidade, entendeu? Ninguém gosta do Zema desse... Ele é um bloco de tofu que não empolga ninguém. É um gigantesco...
obelisco de tofu que tava falando com o sotaque mineiro. Obelisco de tofu. Assim, ele é a coisa menos empolgante Eu do estou mundo, imaginando entendeu? o obelisco de tofu com a cara do Não Zema empolga na ninguém. ponta. É. É uma coisa meio grotesca. Assim, velho, isso. desculpa, não tem voto. Um cara. obelisco de tofu. Não, eu gostei muito da expressão. Eu achei uma ótima expressão. Eu vou twittar, inclusive, vou dizer: Zema é um obelisco de tofu, de acordo com o Carlos Henrique. É uma grande planilha de contabilidade, são coisas muito pouco Não, empolgantes. Não, sabe? obelisco de tofu foi o melhor. Obelisco de tofu. Vou utilizar esse xingamento contra pessoas muito sem graça. Olha, você é um obelisco de tofu. Cala a sua boca, seu obelisco de tofu. Você não nem fede nem cheira, você não faz nada, você não tem sal. Não, mas o jeito dele falar é muito, muito obelisco de tofu. É realmente